Olá, sejam bem-vindas à Mesa com Elas. E hoje teremos uma grande convidada. Mas antes disso, roda a vinheta. Bom, gente, a nossa convidada de hoje é mãe, palestrante, mentora e empresária que, ao lado do seu marido, Nésio Monteiro, gerencia mais de 24 empresas. Ela é dedicada a ajudar mulheres a resgatar a sua essência feminina, intuindo sobre relacionamentos, autoconhecimento e empreendedorismo através de movimentos e eventos ativacionais. Uau. Então, seja bem-vindo, Jéssica Monteiro. Muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. É um prazer você aqui na mesa com elas. A gente está muito feliz em te receber, Jéssica. Eu acompanhei já a Jéssica lá no Instagram. A gente fala assim, como consegue, né? Como é que vai dando conta? Vai ser importante compartilhar todas as suas estratégias aqui com quem está assistindo. É isso aí. A gente passa por várias pressões. Principalmente quando você tem do seu lado um marido que é disruptível, gosta de desafios. Então, o coração da esposa fica sempre forte. Eu sei bem o que é isso. Todo dia é um novo compromisso. Todo dia. É um novo desafio. Nova. Mas, Jéssica, vamos lá. Eu vou fazer a primeira pergunta, né? Porque eu vi que você começou a empreender aos 19 anos junto com o seu marido, é isso? Isso mesmo. Conta um pouco sobre isso. Foi um desafio, claro. Para todos que começam a empreender, tem os desafios da insegurança, instabilidade, porque o empreendedorismo, eu considero que é viver por fé. Você não sabe o dia de amanhã, mas você vai dando um passo de cada vez e o Senhor vai te direcionando e vai abrindo as portas. Mas tem que passar por cima do medo, dos desafios, às vezes da insegurança. E eu fazia faculdade de arquitetura e urbanismo e certo dia eu fiquei questionando se era aquilo mesmo que Deus tinha para minha vida. E eu falava, gente, será que eu estou fazendo algo que não é o que o Senhor tem para minha vida? Porque eu sempre acreditei que cada pessoa é única e o propósito que Deus tem para cada um é único. E eu fiquei questionando, falei, e se eu estiver perdendo 5 anos da minha faculdade, ou da minha vida, né? 5 anos da minha vida com esse curso e depois eu não vou atuar? E ali eu entrei numa crise que eu chamei o Nésio e nós oramos juntos. Falei, eu preciso de um direcionamento. Se eu tô com isso no meu coração, se eu tô com essa angústia, eu preciso de um direcionamento. Uau. E no dia seguinte, eu senti muito forte, tranca a faculdade. Uau. E analisando no natural, porque às vezes a gente fica querendo calcular, né? Pra ter essa segurança. A gente pede o sinal, aí tem o sinal, você fala assim, melhor ter um segundo, né? Eu sou dessas. Pra confirmar. E aí no natural eu pensei assim, olha, eu sei que um curso de faculdade, quando você tranca, você pode deixar 2 anos trancados e você consegue voltar. Então, se eu tô com isso no meu coração, eu vou trancar. Porque se as coisas não fluir, eu volto. Eu pensei, calculei no natural. E logo o seguinte, a minha mãe entrou no quarto e falou assim, Jéssica, vamos conversar? Você não acha que tá na hora de trancar a faculdade, não? Uau! Nossa, até arrepia, gente. Gente, mãe geralmente não faz isso. Muda agora! Geralmente a mãe é que vai incentiva, né? E a minha mãe é dessas, porque ela sentiu muita condenação por ter cuidado dos filhos. Isso foi um processo que ela passou. Sim. De não ter feito uma faculdade, não ter tido uma realização profissional. E ela me incentivou a fazer a faculdade, fazer um curso para ter uma estabilidade, para ser alguém na vida. Essa é a crença que eu fui criada. E quando ela falou aquilo, eu falei, meu Deus, foi uma confirmação instantânea. Uau. Dentro de alguns minutos. E quando eu contei pro meu esposo, ele fez festa. Ele estava esperando já esse momento de decisão. Esse dia chegar. Ele falou o seguinte, eu nunca quis que você fizesse. Só que eu nunca te impedi para você não sentir que eu fui o culpado para você não realizar um sonho seu. Só que eu só orava. E ficava jogando, né? Algumas perguntas para ver como é que estava sendo a situação. Só que ele ficou muito feliz. E nós éramos recém-casados. Então, eu ia ter mais tempo para ele. Sim. E ele falou assim, amor, a empresa tá precisando muito de ajuda de alguém de confiança. E eu quero que você comece comigo lá na empresa, que é nossa, nesse
nessa construção da empresa, empreendendo comigo. Ou seja, de estudante virou empresária, administradora da noite pro dia, né? Sim, mas foi um mês, assim, de uma crise na minha cabeça, que eu falava, meu Deus, e se não der certo? E se eu não ser ninguém na vida? É aquela crise que será que eu tenho que procurar outra faculdade? Isso é tão sensacional que você está falando, porque para quem está escutando a gente, às vezes a gente pensa que quando você toma uma decisão, tudo acontece lindamente. Não, eu decidi, então vou trancar a faculdade, eu vou seguir, eu vou empreender. Que vida linda, meu marido ficou feliz, que eu vou ter mais tempo para ele, maravilhoso. Romantiza, né? Só que existe esse processo, né? Eu falo que tudo antes de ficar bom vai ficar muito ruim, né? Quando a gente toma uma decisão, a gente sai da nossa zona de conforto, a gente vai fazer algo novo, vem a crise, né? Que você fala assim, peraí, eu tava lá, né? A gente, quando veio para os Estados Unidos, eu tava lá numa vida confortável, mudou tudo vira uma bagunça, né? Eu falo que muitas vezes o caos, ele precede a ordem, né? Então, para quem tá nos assistindo, às vezes você vai tomar uma decisão, olha o exemplo da Jéssica, a gente olha ela hoje, parece que nunca existiu essa confusão mental, né? Parece que sempre viveu ali, não, tomou a decisão e caminhou maravilhoso, hoje empreende em 24 empresas. Então, existe esse momento. Quando você tomar uma decisão, muitas vezes vai vir o caos vai preceder essa ordem para que tudo se ajeite e você siga ali evoluindo, né? Na realidade, não existe uma evolução sem sair da zona de conforto. Com certeza. Né? Então, acho que para tudo, né? Para a gente evoluir, para a gente crescer, cada tomada de decisão, você sai da sua zona de conforto. E, Jéssica, quando foi que você, depois de passar essa crise, se deu conta que eu sou uma empresária? Você falou assim, não, agora eu não sou mais a estudante que trancou a esposa do Nésio, eu sou uma empresária. Isso em algum momento bateu, assim, você? Bateu. Você assumiu empresária? E nisso teve, assim, vários medos, insegurança. E eu lembro até de uma vez que eu falei assim, amor, será que não é melhor a gente arrumar um emprego fixo, não? Porque tá dando muito frio na barriga. Eu já escutei isso. Ainda bem que ele não me ouviu. Ainda bem. Que bom. Ainda bem. Mas pra mim foi desafiador entender que aquilo era nosso. Eu vou ser bem direta. Eu pedi pro Nésio colocar eu no contrato social. Pra ter um salário. Por conta da insegurança de acreditar que você estava se dedicando para um sonho dos dois, Eu me não sentia dele. funcionária. Aham. Isso. Abrindo o jogo abertamente, que eu acho que isso eu não falei, eu nunca falei pra ninguém. Mas eu sentia funcionária e ele falava, amor, mas isso é coisa da sua cabeça, porque nós dois estamos construindo juntos, a empresa é nossa. Uau. E também, no início, a empresa era MEI. Pra ela alavancar, tinha que passar pra limitada e tinha que ter sociedade. Então ele já teve que colocar de qualquer forma. Mas eu lembro que quando colocou isso, que eu virei essa chave. E ele falou, você sabe que isso tudo é coisa da sua cabeça, que não mudou nada na vida real. Uau. Então, Mas é uma segurança que você precisava, né? E você sabe que às vezes essa insegurança atrapalha muitos relacionamentos, né? Porque às vezes você vê, o marido tá ali participando, já tá junto, a gente casa, a gente é um. Né? O negócio ele já é dos dois, mas às vezes essa insegurança faz com que muitas mulheres, muitas vezes, não apoiem tanto o negócio do marido e não participem. E muitos homens também, por insegurança, às vezes, do outro lado, né? Porque eles te passou essa segurança. Mas e os maridos que muitas vezes ali não passam essa segurança de fazer o convite e entender, olha, tudo que a gente tem é nosso, né? Acho que quando tem essa separação, talvez esse seja um dos motivos que muitos casais vivem em zonas de briga, não conseguem crescer em sociedade, não só na vida pessoal, como na vida profissional. Então, isso realmente é sensacional, porque existiu ali um momento de passar. Hoje, você acredita que precisaria ter colocado no contrato social? Não precisaria, não, né? Por causa da mudança de mentalidade que eu passei no processo. Mas é tão importante quando o outro entende isso. Eu já tive essa crise de não me sentir dona do dinheiro do Luiz, do meu marido. Né? Porque eu estava ali sem ganhar. Como a gente foi criada nessa mentalidade de o seu dinheiro, né, a sua liberdade. Gente, eu lembro de um caso, esse caso foi muito engraçado. Quando o Luiz começou a ganhar dinheiro assim, ele colocava dinheiro na minha conta. A gente ainda tinha contas separadas nessa época. Aí ele depositava dinheiro na minha conta. Gente, eu fui pro shopping
E eu falava, eu gasto ou não gasto? Eu gasto ou não gasto? Eu posso gastar? Eu entrei em crise. Sério? Eu comecei a orar. Gente, eu não tenho esse tipo de crise. Hoje eu não tenho essa crise mais. Mas eu já tive também uma crise assim. Eu não tenho essa crise. Eu tenho 0 crise. Hoje é o contrário. Dai-me que eu gasto. Não tem esse problema. Mas no início, gente, eu fiquei orando. Tava querendo comprar tapete lá pra casa. Tava lá em Alphaville, querendo comprar tapete pra casa nova. Eu fiquei orando em volta dos corredores. Eu já senti isso, Eloy. Deus, eu preciso, eu mereço, é meu, eu mereço, é meu. E, é sério, o Luiz teve que falar comigo várias e várias e várias vezes. É seu, é nosso, é seu, toma, é seu. Não, a cara da Camila era maravilhoso ele ter feito isso com você. É importante, às vezes, a comunicação, porque... Não é fácil gastar, né? Gente, se tá na conta, é meu, né? Hoje eu sinto isso. Mas naquela época eu precisei ser curada. É que assim, na realidade, eu não sou gastona. Disso. Não sou gastona, não sou uma pessoa que sai comprando. Só quando anda em má companhia. Eu sou influenciada, né? Mas assim, sem influências, eu sou uma pessoa até contida. Mas eu nunca tive esse problema. Tipo, primeiro, o Merino sempre foi muito mão aberta. É teu, não é teu, é nosso, porque é uma conta conjunta. Sim. E se tá lá, tá disponível. Entendeu? E eu sei que eu vou gastar com responsabilidade. Não vai ser... Se eu tô precisando do tapete, é porque eu tô precisando do tapete. Entendeu? Mas eu entendo o que a Eloy falou. Às vezes é a forma... Até a Jéssica citou um pouco da mãe, né? Porque eu tive isso. A minha mãe... O meu dinheiro não tinha problema de gastar. Então, mas é porque vinha... A minha mãe, quando ela parou de trabalhar por conta dos filhos... A minha mãe falava assim pra gente, nunca dependa de homem. A minha mãe, na minha criação, fala, não sei se é de vocês, falava isso. Você tem que batalhar pelo seu, você tem que buscar e conquistar a sua carreira. Aí, quando eu tinha um homem me servindo e fazendo tudo, eu achava aquilo errado. Falava, não, vai vir a pegadinha. Né? Sim, que horas que vai dar errado? Em algum momento vai dar ruim. Né? Então, isso pode ser uma crença, né? Eu lembro que isso eu fui curada, eu nunca vou esquecer. Um amigo nosso, José Carlos, que era um pastor, ele falou comigo assim, entenda então de uma forma, é Deus te provendo através do seu marido. Porque eu não tinha dificuldade nenhuma de gastar o dinheiro que Deus me dava na minha conta, com o meu trabalho. Mas o dinheiro que Deus dava para o meu marido, eu tinha dificuldade de gastar. E aí eu quebrei isso. E na hora que eu quebrei isso, esse sentimento de que não é meu, não é dele, é Deus que está provendo. Isso foi tão louco que isso me libertou depois, anos depois, para eu ganhar, quando precisei, ganhar mais dinheiro do que ele. Porque não existe mais o meu e o seu. É nosso. É nosso. Muito bom. Então, e muitas mulheres sabotam a prosperidade. Por quê? Porque eu não posso ganhar mais que o meu marido. Porque ainda existe o meu e o seu, não existe o nosso. Quando eu entendi que Deus nos provê, então não é meu. É o que Deus trouxe para nós. E olha que engraçado também, né? Isso liberta. Muitas mulheres, elas trabalham na empresa lar. E a empresa lar não tem salário. A empresa lar não tem CPF. Aliás, só tem CPF. Não tem CNPJ. Não tem CNPJ. O que acontece? A mulher, ela pensa assim, nossa, mas é ele que está trabalhando. Quem está fazendo o dinheiro é ele. Sim. Eu não sou digna de pegar esse dinheiro aqui e distribuir aonde é necessário. Mas isso é uma crença muito de escassez. Por quê? Limitante, né? E muito comum. É muito limitante de escassez. Por quê? Ele está indo trabalhar nas empresas ou na empresa e você está trabalhando na empresa lar, na empresa filhos, na administração da casa, administração dos filhos, e que é um trabalho full time. Que não é brincadeira, né, Jéssica? É uma divisão de papéis. Isso. Você que tem filhos pequenos, uma filha pequena hoje, você bem sabe qual que é o desafio, né, Jéssica? Com certeza. Isso que eu ia falar, desacelerou quando você se tornou mãe? Em que sentido? Seu profissional? Ou você conseguiu... Não, é a questão de prioridades. Eu decidi me dedicar a ela. Isso foi uma outra crise na minha cabeça que eu tive. O tema do podcast é as crises. Que todas nós Mulheres temos. E suas crises. Em algum momento vai bater, né, gente? Não tem como. Pra você ver, até a pessoa que você acha assim, nossa, tudo dá certo, né? Tudo flui. Tem crises internas. A Annalise, quando ela nasceu, hoje ela tem 2 anos e meio. Quando ela nasceu, eu falei com ele, olha, eu vou me dedicar mais a ela. Na verdade, na gravidez, eu já estava passando bastão de várias atividades da empresa, na parte da gestão.
E eu falei, ela é minha prioridade, e ele concordou com tudo. Isso, na verdade, desde quando nós namorávamos, no início do casamento, nós já conversávamos sobre isso. Né? Que quando eu tivesse filhos, eu não ia ser obrigada a trabalhar. Tanto que no início do casamento ele já falou, olha, você não é obrigada a trabalhar. Se a gente passar por um aperto financeiro e você precisar, vai ser temporário. Mas fica a seu critério, que eu não quero colocar esse peso nas suas costas. Então, foi uma decisão caminhar juntos. E foi muito bom, porque é um crescimento extraordinário quando você caminha com seu esposo em todas as áreas, né, da sua vida. Você está em unidade com aquela pessoa. E quando a Annalise nasceu, eu senti muitos desafios na questão da maternidade, tudo novo. Eu senti que ele foi, eu fiquei. Tive essa crise também. Tudo assim, eu tive que trabalhar internamente. Claro que a gente entende que no início de um bebezinho na sua casa, é tudo novo, tem alterações hormonais. Só que chegou um tempo que eu conversei com ele e falei, olha, eu preciso ver gente. Eu preciso te ajudar em alguma coisa, qualquer coisa da empresa. Eu preciso voltar a algumas atividades. Porque eu sinto a importância de estar junto com o meu esposo, entender o que ele está fazendo, qual que é o negócio. Claro que eu tive que entender também, ter a clareza que eu nunca vou saber tudo que ele está vivendo. Se você quer que seu marido seja um homem de negócios, não tem como você saber tudo que ele está fazendo o tempo todo. Isso foi uma coisa libertadora para mim. Eu falei, eu não preciso saber tudo. Mas claro que o importante, o essencial, ele vai comunicar. Mas eu não consegui acompanhar ele em tudo. E isso foi um processo que eu tive que tratar em mim. Porque eu falei, não, eu tô numa fase nova da vida. A minha prioridade agora é treinar minha filha para essa geração. Então, ela é meu foco. E aí foi a parte que eu tive que, quando der, eu vou ajudar, vou supervisionar alguma coisa da empresa. Mas, e aí eu fui fazendo home office. Depois eu fui saindo um pouco mais. Procurei rede de apoio. Morávamos em São Paulo, então eu tive que recorrer a babá, porque a maioria dos meus familiares estão em Goiânia. E depois eu vi que eu errei também e fiquei muito fora. Em uma semana, assim, eu percebi que eu estava ficando muito fora e deixando ela, muito com babá. Aí eu falei, não, peraí. Então eu acredito que a chave está em você tomar consciência daquilo que está sendo uma prioridade para você e ajustar rápido. Bom. Porque na vida a gente sempre vai errar alguma coisinha. Então, é ter a consciência e ajustar rápido. Muito Legal, bom. Boa dica. E você falou sobre prioridade, porque é o que determinada fase da nossa vida vai pedir algo, né? Então, assim, às vezes tem uma mulher que a gente pode fazer escolhas, né? De escolher estar em casa com os filhos. Às vezes tem mulher que não pode fazer essa escolha. Que tem a escolha, né? De eu tenho que trabalhar, eu tenho que sair e tá tudo bem. É a gente entender qual é a necessidade no período de vida que você tá vivendo. Né? E as escolhas, quando elas calculadas com antecipação, com antecedência, a gente sofre menos. Porque tem muita mulher que se culpa. Sim. Ah, eu vou viajar para acompanhar o meu marido. Eu sou uma péssima mãe. A culpa de não estar com os filhos. Então, quando a gente calcula isso antes, a gente consegue diminuir isso. Porque vão existir momentos que você vai precisar estar lá com o seu marido, né? A gente vem falando muito sobre isso. Que você vai precisar estar com seus filhos. Poxa, eu identifiquei que essa semana eu fiquei longe, mudou alguma coisa. Né? Peraí, a babá tá ali naquele momento, mas eu sou a mãe, eu preciso me posicionar. Vamos ajustar rápido. Porque a verdade é que na vida a gente vai passar, né, o tempo todo por grandes oscilações. Não tem nada super resolvido, né? Vão ter momentos e momentos. Então, é maravilhoso a Jéssica falar isso, porque traz pra gente essa consciência, né? De, peraí, eu posso escolher viver essa fase da minha vida e pode ser que eu precise ajustar, mesmo eu tendo escolhido, vão ter momentos que eu vou precisar ajustar, recalcular a rota e recomeçar, né? Então, é o planejamento, né? Aonde você quer chegar e o que você precisa fazer para chegar naquele ponto que você quer, né? É você ter a visão de onde você quer chegar. Perfeito. E, Jéssica, você escreveu um livro, Sim. né? Que é Não Nasci para Casar e Viver um Contrato. É isso, eu nasci para casar e viver uma aliança no casamento. Fala mais sobre esse livro. Sobre o livro. Esse livro fala a diferença da aliança e do contrato. É um livro para solteiras, noivas e casadas. Por que eu falo também com as solteiras? O que você precisava saber antes de casar? O que você precisa saber antes de casar? Porque a preparação, você se preparar para um casamento, começa antes do namoro.
Se você não se prepara antes... Claro que, assim, algumas pessoas devem estar pensando, e agora? Casei. E agora? Tem como arrumar? Tem como arrumar. Eu falo para essas pessoas também, que já estão casadas e agora que tá tomando a consciência que tomei decisões erradas, não soube olhar para mim mesmo, não soube me cuidar, porque em um relacionamento, o relacionamento muda se você mudar seu posicionamento. Tem muitas mulheres também que tá vivendo hoje a inversão de papéis, no sentido de ela ter mais energia masculina e ele energia mais feminina. Né? A mulher viril e o homem masculado. Quando acontece isso, automaticamente fica pesado para a mulher e o homem não vai. E é a maior dor das mulheres que eu vejo. Jéssica, o que eu faço para impulsionar meu marido? E o meu conselho é, procure primeiro seu lugar. Volta pro feminino. Volta pro seu lugar, para sua essência feminina. E no livro eu falo muito sobre essa questão da unidade no casamento, o poder de você ser um com seu esposo, com seu cônjuge, porque se você tá fluindo ali no seu casamento, não adianta nada você conquistar o mundo lá fora, o seu auge profissional, se dentro da casa tá destruído. Com certeza. E para você viver a plenitude, você precisa alinhar corpo, alma e espírito, você precisa alinhar todas as áreas da sua vida. Então, esse livro é uma forma de cuidar do seu jardim em casamento. Que bonito. Independente da fase que você está. Que bonito. E você tocou num ponto sobre a feminilidade, né? Isso. E a gente vive num mundo onde o feminismo vem crescendo e a gente olha pra Jéssica, você traz essa inspiração pra gente, né? De se tornar mais feminina, de ocupar o seu lugar. Pra quem tá nos ouvindo e quer começar, né? Às vezes fala assim, eu tô nessa bagunça, muitas vezes eu não sei, eu já estive num lugar de competição com o marido, de querer competir, muitas vezes se perder ali no meio da jornada. Qual seria o primeiro passo para conseguir voltar e resgatar esse feminino? Para você ter o resgate da feminilidade, o primeiro passo é a conexão com o Senhor. A família é a representação da Trindade aqui na Terra. Pai, Filho, Espírito Santo. O Pai, o Filho, Espírito Santo é a representação da mulher. Então, a mulher ela é a representação do Espírito Santo dentro de casa. E a mulher, ela busca essa segurança. Tanto que nós mencionamos, né, nos negócios. A mulher, ela busca essa segurança. E, então, o primeiro passo para você resgatar essa feminilidade é buscar a sua conexão com o Senhor. Você ter esse tempo com o Senhor. Isso, você vai ter a clareza e Ele vai te revelar aonde você vai precisar ajustar. E um segundo passo, que é extremamente importante, o cuidado ao falar. Tem muitas mulheres que falam demais, falam sem necessidade, falam sem pedir opinião. Então, começa a ficar mais calado, ouvir mais, 2 ouvidos e 1 boca, ouvir mais e falar menos, porque você começa a estar mais presente no agora, você começa a entender mais o ponto de vista do outro, você começa a entender mais e ver as pessoas com um olhar de compaixão. E só fala, o que vai sair da sua boca vai ser mais assertivo, vai ser aquilo que edifica. Uau, Sim. Muito bom. E você teve esse conflito do feminino dentro do mundo empresarial? Porque o mundo empresarial, ele é muito masculino, ele é muito energia masculina, né? De fazer e acontecer. E você, naturalmente, é esse doce, né, gente? Bonequinha, né? Boneca. Como foi estar com a sua feminilidade num ambiente 100% masculino? Você se perdeu em algum momento? Não se perdeu? Como não se perder? É uma boa. Temos que policiar nossas atitudes. Mas num ambiente de trabalho, eu tenho várias pessoas na empresa, né, na equipe. Isso, ser feminina não quer dizer fraqueza, porque algumas pessoas distorcem isso. Uma frase muito forte: a feminilidade está em você alcançar o resultado sem esforço. Uau! O masculino consegue o resultado com esforço. A gente consegue sem esforço. A gente dá a entender, a gente vai jogando a sementinha e você consegue sem esforço. Então, precisa ser leve. E numa empresa, você precisa ser pulso firme. Não é você se anular. Então, eu falo, eu imponho, eu cobro. Mas também eu olho as pessoas com um olhar que é um terceiro passo da feminilidade. Você ter um olhar para o próximo, servir os outros, mas não se anulando. Você nunca pode se anular.
Então, é você saber o seu lugar, a sua essência, mas em determinadas atitudes você precisa se impor. Isso não é você fugir do seu feminino, mas você precisa expressar ali a sua autoridade em algum assunto. Mas quando você for para casa, lembre quem você é. Volta pro feminino. Lembre quem você é. E no seu papel mesmo da empresa, você pode estar treinando essa doçura de falar só quando necessário, você saber o momento certo de agir com sabedoria. Uau. É muita bom. coisa, né, gente? Dá para assistir Camila. esse podcast e já começar a treinar, Exato. aplicar na certeza. sua vida, porque tem resultado. Muita coisa do que a Jéssica falou, eu já me vi assim, perdida há um tempo atrás, e com essa correção, principalmente quando a gente acessa a espiritualidade, né? Eu acredito que essa conexão nos traz ali o discernimento do que a gente precisa fazer. Então, você que está aí precisando, acredito que esse podcast pode edificar a sua casa, né? Através da mulher, a gente sabe que a família toda é transformada, né? Sim, porque a gente sempre pensa, né? Feminino não impõe, né? Então a gente acaba não conseguindo se impor numa empresa, se impor num casamento, não se impor na maneira rude de falar, né? Por exemplo, a empresa tem pessoas, né, na hierarquia que estão abaixo de você. Você não precisa ser rude. Do seu jeito feminino, você consegue o que você quer. Foi como ela falou, sem força, né? Então, e às vezes isso bate um pouco na gente, né? Às vezes eu falo, gente, eu tô aqui falando, ninguém tá me dando atenção. O Almerindo fala, nossa, acontece em 5 minutos. Isso me dá um estressinho, sabe? E aí eu falo, mas por quê? Eu tenho que ser mais rude? Porque eu sou mais essa parte feminina, né? Eu falo, eu tô falando, as pessoas não estão entendendo que é nessa área, né, profissional. Eu tô falando, e as pessoas não estão me escutando. Ou então me escutam e falam, tá. O que eu aprendi, Cá, é que... Me corrijam se eu estiver errada. O que eu aprendi é a sabedoria de usar o papel no lugar certo. Então, a energia masculina é a que vai. Ela é o progresso, ela é a que age. As empresas acontecem exatamente porque existe alguma energia masculina criando aquilo, né? Essa força do fazer, né? O feminino acolhe, o feminino abraça. O feminino é essa doçura que a gente vê a Jéssica em pessoa aqui. Ela é a expressão do feminino em pessoa. Mas o que Deus tem me ensinado? Que dentro da minha empresa, eu ajo dentro da minha energia masculina. Porque não tem problema nenhum você ter energia masculina. Todo mundo precisa das duas. Do mesmo jeito que existe hormônio masculino e feminino no corpo do homem e da mulher, todo mundo tem isso dentro de si. É só saber onde usar. Então, dentro do meu negócio, para o meu negócio fazer acontecer, eu preciso usar a minha energia masculina. Sair daquele lugar, é óbvio que eu não vou ser rude. É o que você falou. Não tem necessidade disso. Mas a minha energia masculina está ali. E aí, isso faz a coisa acontecer. Cheguei em casa... Eu falo que eu troco os chapéus. Troquei o chapéu. Oi, amor. Aí eu venho, por quê? Porque se eu agir com meu marido, com a mesma energia que eu faço meu negócio acontecer, eu vou acabar com meu esposo. Como já fiz. Já fiz isso. Já acabei emocionalmente com ele. E fiz ele ir para a energia feminina dele não ter energia para ir. Eu aprendi isso. Eu aprendi exatamente que dentro de casa, quem governa é a minha energia feminina. Então, e vice-versa também, né? É. E vice-versa. Porque Sim. eu lembro que muitas das vezes meu esposo chegava em casa e eu tinha que falar para ele assim, eu não sou sua funcionária, eu sou sua esposa. Então aqui a gente negocia. Você está me pedindo ou você está mandando? Uau! Então, muitas das vezes eu vou chegar em casa, mas eu vou tirar o chapéu de boss e aqui colocar o chapéu de pai, de marido, trazer um pouco do feminino para ele também. Sim. Porque isso é muito importante, porque às vezes o homem lá fora, ele tem que usar essa masculinidade, ele tem que ser a força mesmo, ele tem que, porque ele muitas das vezes, ele que traz o pão. Então a força tem que estar com ele. Sim. E quando chegar em casa, entender que a esposa às vezes está em outra fase da vida, precisa de saber como é que está seu dia, o que você fez hoje. Muitas das vezes, quando ele chegava em casa, eu não tinha nem assunto. O que você fez hoje? Olha, eu fiz comida, eu troquei fralda, eu dei mamadeira, eu dei peito. E você? Você teve jantares, você teve almoços, você viu muita gente. Eu vi uma criança chorar o dia todo. Então,
muitas das vezes a gente tem que também entender aonde, perceber no nosso feminino como ele está chegando em casa também. Sim. Ele está estressado? Ele teve um dia difícil também, e entender os dois lados. Como que vai ser? A gente acolhe ou a gente parte para o ataque? Sim, Não é? E é importante ter o posicionamento. Em vários momentos eu sou muito posicionada com o Luiz. Muitos momentos eu sou posicionada com ele. Mas eu aprendi a ser posicionada no feminino. Sim. Porque senão, o que você faz? Você manda de novo no marido sem perceber, gente. Sem perceber. Mulher é um negócio. É o que ela falou, mulher fala demais, né? Aí Sim. começa a falar sem necessidade. Em vez né? de sugerir, em vez de perguntar, em vez de conduzir essa coisa que a gente conduz, não, a gente está lá se impondo. Por que você não faz isso? Então, por que você não faz isso? Porque você respire, Loialzana. Respira, né? Mas é um treino, é um exercício, né, gente? É um exercício. É a arte de liderar. Liderar empresas, liderar casa. Influenciar Saber pessoas, Saber né? ser cuidada, né? Muita mulher não sabe ser Também. cuidada, né? Ela quer conquistar tudo também na força do braço. Então, se permitir ali ser a mulher do seu marido mesmo, né? Se permitir que ele faça, que ele te sirva, que ele conquiste, que ele traga isso para a família. Eu acredito que Dá espaço para ele fazer a mulher isso. vai se sentir menos sobrecarregada quando ela abre, né, espaço para isso, para se colocar no lugar dela de mulher, entender que ela pode ganhar o mundo lá fora. Mas dentro de casa ela tá ali, né? Sendo a mulher do seu marido, a mãe dos seus filhos, a dona do lar, né? Ela bem posicionada, ela vai se sentir muito mais leve, vai conseguir ter uma vida muito mais feliz, né? Se permitir ser cuidada. Sim. Tem muitas mulheres que têm essa dificuldade. Muito. É um exercício. Agora, É um olha que exercício engraçado. necessário. Que engraçado também. Eu cresci sem pai. Então, para eu ser cuidada por alguém, eu não tinha costume de ser cuidada por alguém. Então, para mim, para ele me cuidar, eu falo, não, mas eu sou grande, eu posso me cuidar sozinha. Eu não preciso. Eu não preciso. eu sou a Thaísa, imagina, eu que Dou cuido. conta, eu dou conta. Nossa, eu amiga. que cuido. E eu já sou assim, ai, cuida, vem, cuida, não tem problema. Eu Gente, quero tem ser gente que cuidada. nasce de rainha. Mas você Nasce sabe, rainha. Eu não quero complicar, quer cuidar, cuida. você sabe onde eu aprendi a ser cuidada? Quando Deus tirou tudo de mim, tudo, a Thaísa, chegou num ponto que eu, mentalmente, eu já não tinha forças para ir para frente e para fazer a força que eu queria. Eu não tinha mais nada. E um dia eu falei assim, e agora? Senhor, cuida de mim. Como é que é ser cuidada por um pai? E ele foi cuidando Uau. da minha essência, ele foi me devolvendo tudo que um pai tem. Hoje, quando meu marido chega para me cuidar, eu só falo assim, eu já estou acostumada. Venha. Pode me cuidar, que eu amo, eu amo. É isso aí, Então, gente. você que não está acostumada, está vivendo no seu masculino, deixa seu marido te cuidar, deixa ele ser o provedor, Exatamente. não é mesmo? Bom. Uma observação também, tem muitos maridos que não gostam de ir para casa, inconscientemente fica fugindo de casa. Verdade. A nossa casa tem que ser um lugar de descanso, de Verdade. desfrute, acolhedor. Então, o nosso marido tem que desejar ir para casa. Exato. Da mesma forma que nós também. E eu já me deparei com uma situação que eu comentei com o Nésio, tô mostrando bem, sendo bem vulnerável. A gente adora, a gente Aqui adora. a gente tá todo mundo transparente. Todo mundo aqui se joga, se joga. Tem uma vez que eu falei assim, amor, parece que você tá muito fora, né? Tá trabalhando muito e tudo. Eu sei que é semente, que é tempo de plantio, mas a gente precisa viver o agora. A gente né, sabe da importância de viver agora. E ele foi bem claro pra mim. E a gente é muito transparente. Precisamos ser transparente, né? Com o esposo, com a esposa. E ele falou assim, amor, eu vou te falar, tá difícil, porque toda vez que eu venho, você só fica me reclamando ou cobrando. Cobrando eu por não estar com você, cobrando eu por não ter passeado com você, cobrando alguma coisa. E eu já tô tão cansada, tanta coisa no dia a dia. Aí quando eu chego em casa, que é um lugar assim, que a gente tira as armaduras, tudo pesado, que eu quero aproveitar, você tá cobrando. Ou você tá reclamando de alguma coisa. Aquilo foi assim, uma facada pra mim. Sim. E desde o início do casamento, eu busco ser uma esposa sábia. Então, quando eu ouço uma coisa desse estilo, eu falo, meu Deus, Achei que eu tava indo ajustar. bem. Eu preciso ajustar. E é muito difícil a gente olhar para nós mesmos. A gente
tem mais facilidade de olhar para o outro, né? Apontar. Exato. Mas por isso que é importante ter a comunicação, né? Uhum. Com a base de um relacionamento saudável, da unidade no casamento, é a comunicação. E quando ele falou aquilo para mim, eu falei, meu Deus, eu vou ter que policiar. E eu falei para ele, olha, eu vou me esforçar para não fazer mais isso, me policiar. Se eu fizer, me perdoa. Mas eu vou ajustar isso. Sim. Porque nosso lar tem que ser um lugar de maravilhas. Exatamente. Eu também já fui essa esposa de reclamar. Só que a gente reclama achando que eles vão fazer o que a gente quer. Aí eles fazem o que a gente não quer mesmo. Eles fazem o oposto. Quanto mais você reclama ou É fica pior. dando ordem, ele vai fazer o É pior. contrário. Vamos passear comigo? Chega e passeia, gente. Você não, afasta. aí ele não quer vir pra casa. Mas, gente, Mas sabe o que eu aprendi? Que eu tô falando, Gente, eu né? aprendi algo, e esse aprendizado tá lá no Casamento Blindado. Foi um dos aprendizados que eu lembro daquele livro. Não faça do seu marido o seu sol. Por quê? Exatamente isso acontece. Quando a gente faz do marido a única coisa que tem na nossa vida, o que a gente faz? A gente orbita em volta dele. A gente vive em função dele. A gente faz dele o sol. Então, se ele não faz, se ele não sai com a gente fica arrasado. Se ele não dá atenção, a gente fica arrasado. Por quê? Porque ele se tornou o sol. Mas quando a mulher ela começa a ter vida própria, ela começa a ter a amiga, ela começa a ter a carreira dela, ela começa a ter as coisas dela. O marido não é mais o sol da vida dela. O marido continua não dando tanto de atenção que dava. Mas você já tem tanta outra coisa para fazer que você não vai reclamar dele, porque ele não se tornou a única coisa da sua vida. É sério. Uma Nem o marido, dependência nem os filhos, emocional. né? É uma dependência emocional. Aí ele começa, nossa, mas essa mulher tá tão ocupada, né? Ela tem vida própria. E aí, homem Vai tem ficar mais jogo atraente. vira. Você vai O ficar mais homem tem atraente. instinto caçador. O que ele vai fazer? Amor, você não quer sair? Por quê? Porque você tem sua vida. E ele vai ver que você não tá lá na vida dele, na agenda. É você ser pleno sem exigir do outro. Isso é Exato. dependência emocional. Eu tive a consciência que eu estava com isso. Uau. Exato. Nessa fase mesmo, eu tive a clareza que eu estava com dependência emocional. Então, eu ficava o dia todo esperando ele chegar para aproveitar a vida. Pra viver. E ele chegava, às vezes, muitas vezes cansado e querendo descansar. E aí, eu ficava frustrada, porque eu esperei o dia todo, perdi um dia e ainda cobrei ele. Ele era seu sol. Sim. E como que você fez pra tirar ele do seu sol? Foi dolorido. Primeiro, eu fui pra Deus. Eu falei, Deus, me mostra, me revela e como que eu vou fazer isso? Porque eu sei que eu estou num posicionamento errado. Segundo, eu tive que mudar muitos drivers na minha cabeça, né? As É um crenças. processo, né? É um processo para você buscar, de fato, essa plenitude. E eu comecei a falar pra mim mesma. Eu preciso aproveitar a vida sem meu esposo. Eu preciso estar feliz sem ele. Para não sugar isso dele. Então, eu comecei a sair com as amigas, comecei a marcar programações comigo mesma, comecei a me cuidar mais, comecei a dar um olhar para mim. E nisso, eu fui ficando bem comigo mesma, fui tendo programações com mulheres também. Claro que aproveitar, é como se você aproveitasse o marido, mas de forma responsável. Sou casada. Claro. E com as amizades também casadas, né? Que eu acho extremamente importante mulheres casadas terem amizades com pessoas casadas. Né? Porque imagina, uma solteira, nossa, olha aquele rapaz. Mas sou casada. Então tem coisas assim que a gente tem que ter sabedoria e escolher também os ambientes que você frequenta. E foi isso. Eu comecei a A ter vida própria. focar em mim. Ai, que lindo. Bom, gente, tá ficando já a hora de terminar. Então, Ah, mas antes de que terminar, eu dó. só queria então que você deixasse um recado. Né, para você, uma mulher de sucesso, com uma família de sucesso, com empresas de sucesso. Qual o recado que você deixa aí para as nossas seguidoras? Com a sua doçura total, porque a Jéssica é a doçura em pessoa. E fala pra mim o que você falou pra mim sobre a doçura, Jéssica. Que você não gostava dessa doçura sua. Eu falei, meu Deus, é o atributo que eu peço. Maravilhoso, é. Olha, Maravilhoso. muitas vezes eu sempre ouvi, nossa, você é tão doce, você é tão doce. E às vezes vinha na minha cabeça assim, doce enjoativo. Cuidado, doce é muito... E olha só, aquilo que você pode ser uma cura para outras pessoas, às vezes vem uma vozinha querendo te derrubar, querendo te parar. Da mesma forma que como eu comecei tudo muito novo ao olhar da sociedade, né? Só uma observação, eu comecei a namorar com meu esposo, eu tinha 14 anos e casei aos 18. Minha filha tá fazendo 14 hoje, tá? Então, mês que vem nós vamos fazer 9 anos de casado. E depois que eu tive essa crença também de, eu sou nova, não vou ter ninguém vai me dar credibilidade. Então, para eu começar a falar,
eu começar a palestrar, a mentorar, nossa, foi um desafio enorme por causa disso, dessa vozinha que quer nos derrubar naquilo que você foi chamado para fazer. Então, um recado que eu dou para você que está assistindo é: passe por cima do orgulho. Muitas vezes no relacionamento você precisa passar por cima do orgulho. Quem ganha a briga não é quem fala mais alto, quem tem a razão. É melhor ter paz do que razão. Então, muitas vezes, Releva. passa por cima do orgulho, peça mais perdão, busque mais essa leveza dentro da sua casa e foque em você. Esse focar em você, às vezes você está focando mais, o marido está sendo o seu sol, ou você está muito focada em trabalho, mas você como pessoa está destruída. Às vezes o trabalho está sendo uma fuga emocional. Então começa a se cuidar, buscar autoconhecimento, essa mudança de mentalidade em como você ser uma pessoa plena e cumprir aquilo que o Senhor te chamou para fazer aqui na Terra. Porque assim, Fenomenal. você estando Bom. bem, tudo ao seu redor começa a ficar bem também, né? Sim. É energia, né? Sim. Muito É bom, isso aí. muito Amei. bom. Agora a gente pode acabar aqui, mas a gente continua, né? Oi, sempre, sempre. A gente é inimiga do fim, né? Inimigas do fim. Exatamente. Bom, gente, muito obrigada para você que está assistindo. Para quem não conhece ainda o nosso canal, acesse lá no YouTube, A Mesa com Elas, ativa as notificações, deixa recadinho que a gente responde. E é isso aí. Um beijo. Bora, até a próxima. Beijo! Tchau, Tchau, tchau.